Nós teremos agora com o assunto a importância da governança dos investimentos dos RPPs. Convidamos para coordenar esta mesa, esse painel, o senhor Karan Ajar, ele que é presidente da CIPA, Associação Previdência do Pará e Amapá. Seja muito bem-vindo. Vamos receber também com muita alegria e satisfação nosso palestrante, o Dr. Silvio Renato Rangel Silveira, ele que é diretor superintendente da FIBRA, Fundação Itaipu. Seja muito bem-vindo, Dr. Silvio Renato, nosso palestrante. Nós queremos aqui fazer uma referência muito especial, agradecer a presença do senhor José Carlos Garcia de Azeredo, prefeito de Arroios dos Ratos, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença. E para dar as boas-vindas e início das atividades, anunciamos então a palavra do coordenador da mesa, senhor Karan Ajar. Boa tarde a todos. O nosso mestre cerimônia depois do almoço é um pouquinho mais difícil sempre, mas é bom ver a plateia, o auditório com uma plateia bastante razoável, acima da média, né, dos outros que participam. A nossa sorte é que o palestrante é o Silvio, né, que vai abordar um tema bastante interessante, apropriado no momento, né. Então, a palavra está com vocês, gente. Pode ir. Ok? Obrigado, Karan. Agradeço ao Walter aí pelo convite, a Lúcia também, da Bebê de São Paulo, obrigado também pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês hoje. A minha ideia é estar compartilhando uma percepção, uma visão em relação à questão da governança. Eu já tive a oportunidade na PP em São Paulo de fazer essa abordagem, então peço desculpas àqueles que estiverem em São Paulo, que eventualmente a abordagem será muito próxima, será a mesma. E pretendo compartilhar um pouco a minha percepção e a visão da governança em relação a investimentos. Eu vou pedir licença porque eu estou com um passador de slides, mas ele só funciona próximo do equipamento ali. Vou ter que ficar de pé, vou pedir licença se vocês se importarem. Primeiro, me apresentar, né? Meu nome é Silvio Rangel. Eu trabalho na área de previdência aí há 17 anos. Então, já estou aí como diretor financeiro de fundo de pensão, como diretor de seguridade de fundo de pensão e atualmente sou diretor superintendente da Fundação Itaipu. Então, estou há 17 anos no sistema. Também exerci por um período aí ao primeiro do Conselho de Administração da Fabra Previdência, no estado do Paraná. Foi onde tive o meu primeiro contato, o meu único contato com o regime próprio. Foi durante esse período que eu fui conselheiro lá. Tenho atuado, na minha área de interesse são duas áreas de interesse bem distintas, né? A área jurídica e a área de investimentos. Né? Até foi o motivo que me levou a estar na Previdência de São Paulo, foi exatamente esse, né? Que eu busco fazer esse diálogo, essa conversa entre a área de investimento e a área jurídica. E vou passar para vocês aqui mais essa noção de governança. Deixa eu só ver se vai funcionar aqui. Acho que não vai funcionar, vou precisar de você aqui. Acho que não vai acabar não funcionando. Obrigado. Em termos de nós que trabalhamos na área de previdência, a gente tem que ter uma percepção que as decisões que nós tomamos hoje, elas têm um reflexo no futuro. Né? Eu gosto de usar essa analogia, não sei se está dando para enxergar aqui, mas à esquerda nós temos um arqueiro, né, lançando uma flecha, e o alvo, nosso alvo não é no presente, o nosso alvo é no futuro, no longo prazo. Nós estávamos conversando há pouco, eu, o Walter e o Oswaldo, sobre a época, né, que os regimes próprios foram constituídos, né, lá depois da Constituição de 88, muitas prefeituras, né, substituíram ao regime geral pelo regime próprio. Na verdade, naquele momento a decisão tinha uma determinada conotação, contexto, mas as decisões elas geram reflexos no futuro. E esse reflexo, essas consequências, elas têm os erros de pontaria desse arqueiro, não são só consequências financeiras, são consequências humanas, principalmente. A gente tem que perceber, eu me recordo, eu vou até mostrar aqui um pouco um slide, mas eu me recordo uma vez, eu peguei e passei numa das exposições que eu fiz em São Paulo, eu passei um vídeo
mostrando a realidade dos aposentados da Aeros, da Varig, do Fundo de Pensão da Varig, né? Então, depoimentos de pessoas que hoje, com 80 anos ou mais, que foram comandantes, foram pilotos, foram engenheiros de manutenção de aeronaves, pessoas que acreditaram, que investiram a vida toda num plano previdenciário, acreditavam que estavam com um futuro assegurado, garantido, e hoje estão recebendo 5% apenas do direito que eles esperavam receber. Muitas pessoas têm condição de pagar o condomínio do imóvel onde moram, sem condição de pagar seu próprio plano de saúde, e realmente situações muito dramáticas em termos de vida. Então, quando a gente fala de previdência, a gente não está falando, mesmo quando a gente fala de investimentos, principalmente quando fala de investimentos, a gente não está falando só de dinheiro, de aplicação financeira, de patrimônio. A gente está falando de medidas para zelar pelo futuro dessas pessoas. As pessoas confiaram em nós, que somos dirigentes e conselheiros de fundos de previdência, de entidades de previdência, as pessoas confiam na nossa gestão, eles terceirizaram o seu futuro conosco. Então a nossa responsabilidade é muito mais do que gerir um fundo de investimento, escolher uma aplicação financeira. Na verdade, nós estamos administrando o futuro de milhares, de milhões de pessoas. Então, essas decisões que nós tomamos, que são decisões de dimensionamento de passivo, decisões de alocação e gestão de ativos, de governança, de controles, todas as decisões que a gente toma hoje, elas podem fazer com que a nossa pontaria seja mais ou menos certeira lá no futuro. E aí a importância da responsabilidade de todos vocês que estão aqui hoje, que eles exercem uma função ou no conselho, ou em diretoria, ou na equipe técnica da entidade de previdência. É muito importante essa mira, essa pontaria de vocês em relação a esse processo. Quando a gente fala da Varig, ou da Aeros, assim, fica, não, mas é um fundo de pensão privado. Então isso aconteceu porque é um fundo de pensão privado, não é um regime próprio, não tem um ente público por trás disso. Eu me recordo uma oportunidade, eu fui justamente membro do conselho da entidade lá no Paraná, que havia um debate, em um determinado momento, sobre a necessidade, logicamente isso não é debate geral, mas algumas pessoas colocaram isso no papel, no debate, a necessidade de contabilizar o passivo atuarial, já que você não precisava de todo aquele recurso agora, você só vai precisar isso a longo prazo, por que não contabilizar somente o necessário para o exercício seguinte? Então, a ideia, muitas vezes, quando se fala de ente público, é que você tem uma fonte inesgotável de recurso, em algum momento o ente público vai assumir essa dívida, vai equacionar essa dívida, vai equacionar o problema, e nós teremos um fundo de previdência que será mantido independente de haver o problema do público. No caso da Varig, tem essa notícia aqui, que foi a notícia justamente de pessoas que hoje recebem apenas 8% do valor que deveriam receber. É uma notícia, isso aqui é uma foto de uma manifestação dos aposentados no aeroporto, acho que não sei se é no Rio, esse aeroporto, era no Rio, fizeram uma manifestação. Mais de 800 pessoas, desde 2006, 800 desses aposentados já faleceram, inclusive, sem que o problema de aposentadoria deles tivesse sido resolvido. Mas quando a gente fala de ente privado, a gente não percebe que isso também pode acontecer com o ente público. Aqui no Brasil, eu não vou citar nenhum exemplo que o sistema esteja mais desequilibrado, mas vou citar aqui um exemplo de um caso americano, que é da Prefeitura de Detroit. Não sei se vocês têm acompanhado a situação de Detroit, da Prefeitura de Detroit, mas a situação de Detroit é caótica. A cidade de Detroit ela está absolutamente falida. E aqui mostra que a metade da dívida de cerca de 20 bilhões de Detroit é de obrigações com os aposentados, cujas pensões o interventor estadual que anunciou a concordata da Prefeitura quer reduzir. Atualmente a Prefeitura de Detroit possui 9 mil funcionários que teriam seus benefícios também cortados. Policiais e bombeiros aposentados recebem $2.500 por mês, mas a média dos aposentados é equivalente a R$3.650. O fim da cobertura de saúde também é dado como certo lá na Prefeitura de Detroit. Então é uma realidade aqui de uma prefeitura, e a matéria que tem é completa, você mostra várias fotos da cidade de Detroit,
Assim, é impressionante você ver como a cidade deteriorou nos últimos 20 anos, né, em termos de serviços públicos. Eles tiveram que paralisar quase todos os serviços públicos em função dessa dívida, e grande parte da dívida da Prefeitura de Detroit com o sistema de pensões de Detroit, que se mostrou inviável. Essa chamada aqui, que eu só fiz ela como introdução, porque se a gente não visualiza o perigo, a gente não toma medidas para se precaver em relação ao perigo. Então, se a gente parte da premissa que o sistema sempre vai ter alguém que vai pagar a conta, né? O Estado, o município ou não, sempre vai existir alguém em última instância que vai pagar essa conta, vai cumprir e vai deixar o sistema equilibrado. Se a gente parte da premissa que não existe esse risco de insolvência do modelo, as nossas atitudes tendem a eventualmente ser mais condescendentes com o desequilíbrio. Tá? Então é importante que a gente visualize o risco. Se a gente não visualizar esse risco, a gente não toma as medidas que muitas vezes são necessárias. Tá? E é preciso visualizar o perigo para saber do que se proteger. Né? Uma vez faz uns quase 20 anos, eu estive na Itália, e eu me recordo que eu estava no Vesúvio, né? Subi lá, antes de subir no Vesúvio, eu tinha visitado Pompeia e Herculano, que são as ruínas lá daquelas cidades, e depois eu subi no Vesúvio, estava lá olhando, e a cidade de Nápoles, para quem conhece o Vesúvio, Nápoles, aquela região, a cidade de Nápoles fica no pé do Vesúvio. Mora, acho que 1, 2 milhões de pessoas no pé do Vesúvio. Né? Depois, lá de cima, você enxerga, né, onde foi Pompeia e Herculano foi destruída, está até mais distante do que a cidade de Nápoles está do Monte Vesúvio atualmente. Né? Daí você fica assim, olhando lá e falei, essa pessoa deve ser absolutamente maluco, né? Ou eles têm uma certeza absoluta que nunca vai acontecer de novo, ou estão assumindo um risco, né, de mais de 1 milhão de pessoas vivendo naquelas imediações ali, com risco iminente de uma catástrofe em função, né, sabe-se aí que aquele vulcão ainda é ativo, né, na Segunda Guerra Mundial me parece que foi a última erupção que ele teve, mas pode ainda gerar uma nova catástrofe daquelas dimensões. Então, acaba-se se assumindo alguns riscos. Né? Qual que é o risco hoje sob a ótica do gestor? Né? Sob a ótica do gestor, o risco a gente vê aí, está vendo recentemente, inclusive, na mídia, essa questão de responsabilização dos dirigentes em relação a decisões de investimento. Tá? Então, para o gestor, a ótica do gestor, o perigo dele é a responsabilização. Tá? O risco que o gestor enxerga é ser responsabilizado por uma decisão de investimento, por um prejuízo, né, na esfera administrativa, civil, criminal. E esse é o risco da ótica, sob a perspectiva individual, né, do gestor. Mas para o participante, sob a ótica do beneficiário, né, o risco não é esse, o risco é a insolvência do plano lá no longo prazo. Né? A ótica do participante, o risco maior é a insolvência. Tem aquela parábola, uma parábola bíblica, que fala dos talentos, né? E, né, um senhor tinha dado 1 talento para um, 2 e 4 talentos para outro, né? E aquele que tinha recebido mais talentos multiplicou, e daí, né, o senhor falou que ele era um servo bom e fiel, porque multiplicou os talentos. Né? O outro que recebeu 2 também multiplicou e foi considerado bom e fiel. Aquele que tinha recebido 1 talento só enterrou, né, e foi considerado um servo mau e preguiçoso, né, porque ele ficou com medo de perder o talento, né, enterrou o talento e foi considerado um servo mau e preguiçoso. Né? Então, para nós, por mais que às vezes a gente fique tentado a não correr risco nenhum, tá? Se nós não corremos risco nenhum na área de investimentos, nós seremos considerados lá no futuro maus e preguiçosos, porque na verdade o que se espera da gente é que rentabilize o patrimônio, tá? E nós temos um mandato para administrar esse patrimônio e multiplicar esse patrimônio, e não para ficar sentado em cima dele também sem que ele tenha rentabilidade. Então, por mais que haja essa tentação nossa, né, muitas vezes, a visão de não tomar nenhum risco, pode ser melhor para nós individualmente isso, porque a gente fica mais seguro não tomando risco. Mas para o plano, tá, tomar risco acaba sendo uma necessidade. Logicamente, quando eu falo tomar risco, não é ser irresponsável, não é fazer aplicações
né, sem critério, né, em áreas que sabidamente, e tomar decisões que sabidamente não deveriam ter sido tomadas. Né? Quando eu falo tomar riscos, é assumir a gestão dos riscos, né? Tem riscos, tem formas de você medir, de você dimensionar esses riscos que você está assumindo, mas nós precisamos assumir riscos para rentabilizar o nosso patrimônio. Essa preocupação nossa entre responsabilidade e responsabilização, né, hoje, assim, o foco, principalmente a mídia, sempre trata sempre a questão da responsabilização. Uma vez que acontece o fato, aconteceu o escândalo, sai na manchete e tal, apura o fato, quem é o responsável, punição. Então, essa é a visão da responsabilização. Como eu vou falar de governança aqui, eu não vou falar de responsabilização, eu vou falar de atribuição de responsabilidade, que é antes do fato ocorrido. É como montar um modelo de governança, o que eu deveria me preocupar em termos de governança, para que não aconteça um fato que precise ser alguém precisa ser responsabilizado por aquele fato. Né? Que preocupação, o que eu deveria fazer? É mais ou menos isso que eu vou procurar abordar com vocês, né? Mais a questão antes dos fatos acontecidos. Porque depois que aconteceu o problema, depois que aconteceu o prejuízo, né, a capacidade de ação é muito limitada. Né? Não adianta efetivamente, né, mesmo que se busque a responsabilização, a dimensão dos prejuízos de centenas de milhões ou até de bilhões de reais, né, dada a escala que os fundos podem adquirir, elas não são equacionáveis no âmbito da responsabilização individual de uma pessoa física. Né? Não vai conseguir reaver o patrimônio de uma pessoa física na ordem de grandeza do patrimônio que nós administramos. Né? Então, é muito mais saudável se preocupar com a governança, que é antes do fato acontecer, do que com a responsabilização depois do fato já acontecido. Tá? Porque o prejuízo, logicamente, tem que ser punido, né? Tem que ser levantado, tem que ser investigado, mas aí o prejuízo ele, basicamente se torna quase irrecuperável para entidades do porte, né? No caso de entidades de previdência. Eu peguei aqui uma divisão básica, só para usar isso aqui como pano de fundo da nossa conversa. Né? Eu separei aqui o sistema, né, entre poupadores e tomadores, né, e o sistema financeiro está no meio. Né? Poupadores são aqueles que formam poupança, que consomem menos do que ganham, os tomadores, aqueles que consomem mais do que ganham, e o sistema financeiro está no meio, né, o grupo de instituições e de instrumentos, justamente para garantir esse fluxo entre poupadores e tomadores da economia. Quem são os poupadores e quem são os tomadores na economia? Quem que tem dinheiro hoje no país? Onde está a poupança do país econômico? Famílias, empresários? Previdência. Na verdade, a grande poupança brasileira hoje é a poupança previdenciária, tá? Nas suas três esferas. No regime próprio, no regime complementar aberto e no regime complementar fechado. Tá? Passar a próxima slide, por favor. Se eu somar a poupança previdenciária no regime próprio, PGBL e VGBL, fundos de pensão, dá 1,4 trilhões de reais de poupança previdenciária no país atualmente. Tá? Então, hoje, a grande poupança previdenciária, a grande poupança brasileira é a poupança previdenciária. 1,4 trilhões aqui. Eu até, depois, quando eu fui levantar esses números para uma outra apresentação, eu fui até conferir, porque eu me impressionei com a evolução dos PGBLs e VGBLs. Né? Porque PGBL e VGBL eram planos que mais recentes, né? Depois de 98, eles começaram a crescer e hoje já estão com 548 bilhões de reais. São 18 milhões de planos previdenciários, PGBLs e VGBLs vendidos. São só 25 mil benefícios concedidos. Né? Eu não conheço ninguém aposentado por PGBL e VGBL até hoje. Né? Isso aqui é nem enterro de anão, que o pessoal brinca, né? A gente nunca viu. Mas realmente, PGBL e VGBL são 18 milhões de planos e apenas 25 mil
beneficiários desse plano, mas um patrimônio, que vocês podem ver, de 548 bilhões de reais. Os fundos de pensão, que é a categoria, no caso, a qual eu pertenço, né, eu dirijo um fundo de pensão, uma entidade fechada, eles têm atualmente 657 bilhões de reais, e o regime próprio, 174 bilhões, no último número que eu levantei, não sei se está atualizado esse número, mas está algo dessa ordem de grandeza. Então, somando, são 1,4 trilhões de reais de poupança previdenciária. Tá? Então, se nós formarmos essas três categorias, na verdade, são os grandes poupadores, né, os grandes proprietários do recurso. Já as empresas, que foi dito aqui, as famílias e os governos, tá, são os grandes deficitários da nossa economia. Eu coloquei as famílias ali representadas por uma mulher fazendo compra, mas isso já foi advertido na igreja. Não deveria ter usado essa... Isso é uma injustiça. Mas, brincadeiras à parte, né? Hoje a realidade nossa é uma realidade de consumo das famílias, inclusive incentivadas pelo próprio governo, muitas vezes, né? Incentivo crédito barato, né? Você teve uma série de programas, redução de impostos aí para incentivar o consumo, programas de incentivo ao consumo, até em função da crise econômica mundial, houve aí um objetivo governamental de manter a economia aquecida, mas logicamente as famílias se endividaram com isso, né? Nós temos algumas estatísticas, eu não trouxe aqui que seria muito detalhe, mas mostram o crescimento do endividamento familiar hoje. O crescimento do endividamento familiar, ele realmente é impressionante nos últimos anos, né? As empresas também são grandes devedores. Quem está com o bolso vazio ali é a empresa, não é o marido, né? Quem está com o bolso vazio, eu quis representar as empresas que estão com o bolso vazio, e os governos, que são os eternos devedores também, deficitários, né, nas três esferas, né, os governos também acabam tendo um nível de despesa maior e são grandes tomadores de empréstimos também na nossa sociedade. Então, esses são os três principais tomadores. As instituições financeiras, elas ficam no meio entre os tomadores e os poupadores, e eles basicamente, né, visam captar recursos, né, e viabilizar esse fluxo. Tem várias instituições que atuam nesse meio. E aqui eu tentei representar, né, a minha percepção. Eu sei que tem algumas instituições financeiras, talvez até que sejam patrocinadores aqui do evento, mas a minha percepção do mercado financeiro em relação, às vezes, né, como é que ele atua. Aqui eu coloquei, não sei se dá para enxergar ali, mas é um lobo em pele de cordeiro. Né? Porque o sistema financeiro, ele é muito qualificado e profissional no Brasil, mas não é uma instituição de caridade, né? O mercado financeiro está aqui para ganhar dinheiro e sabe fazer isso muito bem, né? Então a gente tem que ter essa percepção que o mercado financeiro ele existe. Para nós, fundos de pensão, o mercado financeiro é um mal necessário. Tá? A gente encara por que um mal necessário? Né? Porque ele, na verdade, ele é necessário para dar rentabilidade, pagar o benefício, né? Mas o nosso objetivo é pagar o benefício. Né? O benefício não é o mercado financeiro. Né? O objetivo nosso não é ser só gestores de recursos. De novo, a gente tem um compromisso com o participante. E o mercado financeiro, logicamente, tem instituições mais e menos éticas, né? Instituições mais ou menos qualificadas, né? E a grande dificuldade que nós temos na nossa posição de entidades que administram 1,4 trilhões de reais é separar o joio do trigo, né, dentro do mercado. Como é que você separa o joio do trigo? Então, vocês que estão aqui, que representam entidades previdenciárias, têm que estar qualificados para analisar não só o produto, analisar o gestor, analisar nas estratégias, para poder separar o joio do trigo e fazer as escolhas, as melhores escolhas dentro da entidade de cada um de vocês. Quando a gente vai falar de governança, né? Governança, aqui eu fiz uma analogia com formas de governo, né? Tem um filósofo aqui que
classifica, né, na opinião dele, as formas de governo em boas e ruins, né, governo de um, governo de muitos e governo de todos. Né. Ele classifica, por exemplo, que governo de um existe uma forma boa, que seria a monarquia, na visão desse filósofo, e a tirania seria a forma ruim. Né. No outro extremo, o governo de todos, a democracia seria a forma boa e a demagogia seria a forma ruim. Né. Qualquer forma de governo, tá, que você estabeleça, existem formas boas e ruins. Né. E no ponto de vista de entidades de previdência não é diferente. Existem modelos de governança bons e modelos de governança ruins. Entidades onde a governança funciona de forma adequada, e entidades onde a governança não está adequada e precisa de avanços e precisa de implementação. Por favor. Por que a governança é importante quando a gente fala em termos de investimentos? Né? Em economia tem um conceito que chama-se conflito de agência. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse conceito, mas esse conceito vale não só para a manutenção, é um conceito, né, bastante utilizado em economia, né, que é quando você separa a propriedade do proprietário. Quando o participante nos entrega dinheiro, ele é o proprietário. O participante e o patrocinador, no caso, o ente público, eles entregam dinheiro, eles são os proprietários do dinheiro. Tá? E nós, gestores, tá, fazemos investimento em propriedades, tá, mas nós temos uma delegação, um mandato para fazer isso em nome deles. Só que quem garante para esses proprietários que nós vamos agir no interesse deles? Tá? Isso vale para, por exemplo, uma empresa SA, uma empresa negociada em bolsa de valores. Quem garante que você investe lá numa ação de uma empresa? Eu ia falar uma empresa X, mas acho que eu não vou falar. Então, vou falar de uma empresa Y, né? Então você investe numa empresa Y, e nessa empresa Y que você investe, quem garante que o diretor executivo está tomando as melhores decisões para maximizar o teu capital, tá? Que é o investimento que você fez. Tá? Você só tem uma forma de fazer isso, é fazer com que o interesse dele esteja alinhado com o teu. Porque normalmente o interesse dele, se ele tiver um salário fixo, por exemplo, que independe do lucro que dá a empresa, possivelmente ele não vai se esforçar tanto. Se o salário dele, a remuneração dele estiver vinculada ao dividendo que paga os acionistas, talvez a atuação dele seja mais voltada para o interesse dos acionistas. Né? Então, sempre que tem uma divisão entre o proprietário e os gestores, gera chamado conflito de agência. E aqui eu gosto daquelas tirinhas do Gilbert, não sei se vai dar para enxergar, mas aqui é uma tira do Gilbert que mostra mais ou menos um exemplo desse tipo de conflito de agência. Deixa eu só o Gilbert ali, né, tem o Dogbert como CEO ali, né, ele como presidente da empresa. Até que a companhia retome a lucratividade, já gerei apenas em voos de carreira. Então, um executivo alinhado com o interesse dos acionistas. Aí, no quadro seguinte, ele fala: marcarei 3 assentos de uma vez para poder me esticar. Um de vocês será meu travesseiro para dormir. Levarei meu próprio comissário para socar quem conversar durante meu cochilo e um cinegrafista para que eu possa ver tudo assim que eu acordar. Então, aqui é só um exemplo, né? Quer dizer, a empresa, né? Na verdade, precisando de uma contenção de despesas, né? Ele até parecendo, entre aspas, austero, né? Economizando, usando voo de carreira, mas na prática, né, o comportamento dele não é exatamente isso. Então, esse é um exemplo típico de conflito de agência. Então, governança, ela existe exatamente para fazer essa ponte entre o proprietário do recurso e a gestão. Tá? Governança existe para traduzir desejos dos proprietários da organização em performance organizacional. Tá? Então, qual que é o interesse dos participantes de vocês? Tá? Vocês conhecem o interesse e os desejos dos futuros aposentados ou dos atuais participantes que estão contribuindo para o plano de vocês? Tá? Essa é uma pergunta que é importante a gente ter condição de responder. Tá? Porque nós existimos, na verdade, como entidade previdenciária para atender os interesses deles que são os proprietários desses recursos e que vão usufruir disso lá na frente. Então,
A governança, quando fala do modelo que envolve conselho deliberativo, conselho fiscal, ela existe para equacionar essa diferença, esse conflito entre os proprietários e a propriedade. No caso desse conflito, né, nós temos, por exemplo, no regime complementar nosso, nós temos tradicionalmente os conselhos deliberativo e conselho fiscal. Próximo, por favor. Que no caso do regime complementar, existem atualmente 2.647 membros de Conselho Deliberativo, 1.693 membros de Conselho Fiscal, 332 presidentes, 891 diretores e 7.000 empregados trabalhando no regime complementar, que seria o regime dos fundos de pensão. Esse é o modelinho, como ele está funcionando. Você tem, participando dessa governança, ainda a PREVIC, SPPC, CVM, Poder Judiciário, mercado, os consultores e auditores. É todo um processo, tá, de pessoas, eu vou colocar entre aspas, para cuidar, né, do dinheiro das aposentadorias. Logicamente, né, além do cuidado, né, tem muita gente que usufrui disso, dentro dos custos, da taxa de administração, tem estruturas que acabam virando um objetivo em si mesmo. Né? Mas essa é a estrutura básica que nós temos. O ponto que é importante a gente verificar é que essas estruturas de governança elas não são um fim em si mesmo. Tá? Elas existem para cumprir um determinado objetivo. A gente nunca pode perder de vista que o objetivo final nosso é pagar a aposentadoria no longo prazo, dentro das expectativas, dentro do que está previsto no regulamento do plano, né? Dentro do que está previsto na lei, no caso dos regimes próprios. Né? Esse é o objetivo que a gente tem que cumprir. É para isso que a governança existe.